Vamos fazer a leitura em Atos, capítulo 16, do versículo 16 em diante. Vai dizer assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus donos, e seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, e lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Irmãos, podem se assentar. Hoje, se eu pudesse dar um tema a essa pregação, seria os 3 princípios que você precisa praticar para viver o extraordinário de Deus. Então, se você tem vivido uma vida mórbida, uma vida de fracassos e percas, hoje eu quero, através da palavra do Senhor, ensinar a você 3 princípios, que se você pôr eles em prática, você vai viver o extraordinário de Deus. O texto, no seu contexto, Paulo sai para uma viagem missionária, e ele leva consigo a Silas, e aí ele tenta ir para um lugar, e o Espírito Santo não deixa ele ir para aquele lugar. Ele tenta depois ir para outra região, e o Espírito Santo também não permite. Então Paulo, dormindo, tem uma visão, e essa visão ele vê um homem e que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele desperta, ele entende que é para ele ir para lá. Então ele vai imediatamente, porque bom mesmo, irmão, é ser guiado pela presença do Senhor, é ser guiado pelo seu Espírito. Quando somos guiados pelo seu Espírito Santo, vivemos coisas extraordinárias. Quando nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, coisas tremendas o Senhor tem preparado para nós. Então eles saem e vão nessa viagem. E no seu contexto, em versículos anteriores, eles chegam a uma cidade chamada Filipos, cidade ali da Macedônia. E aí eles ficam por ali alguns dias, provavelmente em alguma sinagoga, que era o costume. Mas depois eles saem da cidade e encontram na beira do rio um lugar que parece um lugar de oração. Eles vão até aquele lugar de oração e encontram certas mulheres ali, e a palavra do Senhor é anunciada. Ser guiado pelo Espírito é maravilhoso. Vamos a lugares que não acreditamos, conhecemos pessoas que jamais poderíamos ver, e o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida. Eles chegando à beira do rio, onde vão achar um lugar onde parece um lugar de oração, e nesse lugar, uma jovem, uma mulher, vai dizer que ela estava ouvindo, e seu nome era Lídia. Lá no versículo 14 vai dizer: o Senhor, quando Paulo começa a proclamar, ele chega naquele lugar, e ele começa a anunciar a palavra do Senhor, anunciar o Evangelho, o coração dela está receptivo. Vai dizer que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O seu coração está aberto nessa noite para ouvir a palavra do Senhor? O seu coração está receptível à palavra do Senhor? São palavras de bênção para a tua vida, são palavras de vida para você nessa caminhada que enfrentamos muitas lutas, enfrentamos lutas diariamente, mas a palavra do Senhor é aquela que nos fortalece a cada dia, é aquela que nos dá ânimo para prosseguir e vencer todas as batalhas e barreiras.
E eles são guiados pelo Espírito, e eles estão evangelizando. Eles vão a um lugar que parece um lugar de oração, e nesse lugar eles proclamam a palavra do Senhor. E uma jovem, uma mulher, em correção, uma mulher, o Senhor abre o coração dela, e ela fica atenta à palavra de Paulo, que é o Evangelho sendo anunciado, e depois o que acontece, ela é batizada. E ela pede para que esses homens fiquem na casa dela. E depois disso, acontece que Paulo novamente ele vai para esse lugar de oração. Ele chega nesse lugar, só que dessa vez ele encontra uma outra coisa. Ele encontra uma mulher, uma jovem, possuída por um espírito atrofiador, um demônio que era adivinho e dava muito lucro aos seus donos. E quando ele encontra aquela mulher, por muitos dias ela fica: olha, esses homens são homens de Deus, eles estão anunciando você o caminho da salvação. E chamava toda a atenção para ela. Então Paulo, chega uma hora que ele se indigna e diz: olha, está na hora de expulsar esse demônio. E diz: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora saia do demônio. Porque o nome do Senhor é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. E quando você está debaixo desse nome, está seguindo o Senhor, sendo guiado pelo Espírito, e você carrega consigo um nome poderoso de Jesus, não há demônio que prevaleça diante desse nome, não há joelho que não se dobre diante desse nome, porque debaixo do céu não há outro nome que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Esse nome é acima de todo nome, esse nome é poderoso. Mas então, acontece que depois que Paulo faz isso, os homens que eram donos dessa jovem olham e ficam realmente irritados, porque o lucro se foi, o dinheiro se foi. Existem muitas pessoas hoje em dia que não se importam com a sua alma, elas estão preocupadas só com o seu dinheiro, com o lucro que você pode dar, com aquilo que você pode fornecer para elas. Elas não estão preocupadas se você vai ser liberta, se você vai vencer o inimigo. Há pessoas assim hoje em dia. Então, eles agarram Paulo e Silas, arrastam ele para a praça, eles para a praça, levam aos magistrados e acusam eles falsamente de subverter a ordem e que estavam propagando costumes que eles não podiam aceitar, porque eles eram contrários a esses costumes. Assim também há muitas pessoas que, ao ouvir a palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que traz vida eterna, que traz consigo uma mensagem de reconciliação, que se reconcilia o homem com Deus, elas não querem ouvir. É contrário aos costumes, ao costume mundano de viver uma vida perversa nesse mundo. Mas então, eu quero ensinar e passar para os irmãos o primeiro princípio para você viver uma vida extraordinária na presença do Senhor. E o primeiro princípio se encontra lá no versículo 22, onde vai dizer: então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. O primeiro princípio que você precisa praticar para você viver uma vida extraordinária na presença de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, porque quando você está no centro da vontade de Deus, Deus cuida, Deus, Ele guia, Ele apacenta, Ele cuida de todas as coisas. Paulo, talvez, não era o desejo dele estar aqui, ele queria estar em outra região, ele queria estar em outro lugar, mas o Espírito Santo guiou até lá, o Senhor o guiou até lá, ele estava no centro da vontade, e Paulo sabia o seu chamado, como vai dizer lá em Colossenses 1, no versículo 1, que Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele estava servindo ao Senhor, ele sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida, e você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o seu chamado? Para que Deus te chamou nessa terra? Será que é somente para viver uma vida comum? Uma vida como qualquer outra pessoa?
cada membro do corpo de Cristo tem o seu propósito, tem a sua função, até o mais pequeno, até que aqueles a quem os olhos dos homens não brilham, não aparecem, mas são necessários e são preciosos para o Senhor Jesus. São preciosos para Ele. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, Ele cuida de você. No momento que você se aparta, no momento que você deixa de estar no centro da vontade de Deus, você passa a declarar com suas ações que você não quer viver a vontade do Senhor para a sua vida, que as suas vontades devem prevalecer. Quantas vezes não é assim, não é mesmo? A nossa vontade sempre prevalece em alguns momentos. O Senhor nos diz algo, faz isso, age dessa forma, eu quero que você faça isso, e recusamos, dizemos não, Senhor, não é agora, não é o momento, não é a hora, e assim nos apartamos da vontade de Deus e começamos a viver uma vida comum, uma vida como qualquer outra pessoa. Mas Paulo escolheu estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus é o melhor lugar para onde estar. No centro da vontade de Deus, quando você está seguindo na vontade do Senhor, vai se levantar provas, vai se levantar lutas, vai se levantar barreiras contra a sua vida. Talvez o próprio Espírito vai te guiar para o deserto, vai te guiar para a provação, mas eu quero te dizer que não é para te matar, não é para te fazer cair, perecer, mas é para te aperfeiçoar, para te tornar melhor, para viver algo diferente, para nos moldar. Ele vai cuidar de nós em meio às provações, em meio às lutas. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, você pode acontecer isso, de uma prova e uma luta se levantar, e você dizer: Senhor, mas eu não estou fazendo a tua vontade, por que se levantou tamanha luta contra mim? Mas não é para te matar, mas é para te fortalecer. Porque Tiago vai dizer: bem-aventurado aquele que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor preparou para os que o amam. Coroa da vida preparada para ti. Tem coisas maravilhosas preparadas para a tua vida. Quando você começar a andar e a caminhar no centro da vontade de Deus. E o primeiro princípio é esse: estar no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, e quando estamos seguindo a vontade do Senhor para a nossa vida, temos uma certeza que o mundo e a sua cobiça passam. Todas essas coisas vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. As coisas irão passar, as coisas desse mundo, a cobiça, a vontade de ter, e todas essas coisas passarão. Mas aquele que está no centro da vontade de Deus não vai passar, permanecerá para sempre. Aleluia. O Senhor nos fará permanecer. Eu não acredito, irmãos, que diante do Senhor a gente consiga ficar de pé. Porque se você lê os evangelhos, se você lê as escrituras, sempre que o Senhor aparece de forma gloriosa, as pessoas caem no chão, as pessoas dobram o joelho, mas Ele vem, põe a sua mão e nos levanta. Permaneceremos diante da sua presença. E se você não sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, faça como o salmista, como Davi, lá em Salmo 143, 10, ele vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, e guia-me o teu bom Espírito. Então, se você ainda não entende para que Deus te chamou, peça a Ele, clame a Ele: Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero viver o teu propósito, eu quero viver o teu chamado, eu quero viver a tua vontade para a minha vida. E o primeiro princípio é esse, irmãos: estar no centro da vontade de Deus. Depois, o carcereiro, eles são açoitados com muitas varas. Muitas varas açoitam eles. E o carcereiro vai dizer lá no versículo 23, depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este recebeu tal ordem e levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Ei, só olha para cá. Levaram eles para um lugar mais terrível que se pode encontrar numa cela. Um lugar
escuro, um lugar com pouca luz, um lugar sem ar. Às vezes nos encontramos assim. Talvez você que não está passando nesse momento, mas alguma vez você já passou em um lugar assim, um lugar que te sufoca, é uma situação que te sufoca, que você não vê saída, os problemas te sufocam, você não consegue enxergar a luz. É um lugar sujo, é um lugar fedido, é um lugar escuro, é um lugar onde não tem pessoas para te ajudar. É um lugar da aprovação. E esse lugar da aprovação, muitas vezes temos que passar por ele, para nos moldar, para fazer que a nossa confiança no Senhor seja renovada, para fazer que a nossa fé no Senhor seja cada vez mais fortalecida. No lugar de provação, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a pedra do lar que sustenta todas as coisas. O Senhor Jesus, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, Ele sempre será. E quando eles foram levados para esse lugar. Imagine só, você está fazendo a vontade do Senhor, você está evangelizando e de repente se levantarem contra você, lhe acusarem, lhe açoitarem. E talvez você já passou por uma situação assim, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar buscando o Senhor, e se levantar tamanha luta, que as tuas forças não ficaram, que você ficou sem força, que você caiu ao chão, e você disse: Senhor, nada eu tenho mais, Senhor, olha para a minha causa, olha para a minha luta, Senhor, e me socorre. Eles estavam assim, num lugar escuro, não tinha ninguém por eles, os seus pés estavam amarrados. Naquele tempo, irmãos, o chicote, que era o azorrague, era uma vara, e as suas tiras eram tiras de prego, ou então ossos, e eles davam nas costas, e arranhavam, e saíam do seu couro. Veja só que sofrimento esses homens suportaram, e eles suportaram a luta, e eles sofreram por estarem no centro da vontade de Deus. Mas o centro da vontade de Deus, como eu falei, não é para te matar, mas é para te fortalecer. Creia que em meio às provações, em meio às lutas, há uma rocha que vai te sustentar, há uma rocha que as tempestades e os ventos não vão prevalecer contra você. Essa rocha é Jesus, Ele que nos sustenta, Ele é o nosso sustentador de todas as coisas. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então muitas vezes somos levados assim a lugares, quando praticamos o primeiro princípio de estar no centro da vontade de Deus, podemos ser levados para as provações. As provações, pelo fato do inimigo não querer que você viva a vontade de Deus para a tua vida, vão se levantar luta, vão se levantar pessoas. Isso é em vários âmbitos da sua vida. Mas se você estiver firmado na palavra, se você estiver confiando nas promessas, elas não prevalecerão contra a tua vida. E o segundo princípio que essa passagem nos ensina para viver uma vida extraordinária com o Senhor, se encontra lá no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o segundo princípio é esse: oração. Você precisa orar. Parece até uma coisa clichê, sempre você ouve isso, mas é uma coisa que é necessária, porque o inimigo nesses últimos dias ele não está brincando, ele quer fazer que os cristãos parem de orar. O secreto deixou de ser o nosso lugar preferido, o secreto deixou de ser o nosso lugar de conforto, de auxílio. Buscamos auxílio em homens, em coisas, em nossas próprias forças, mas o Senhor, o trono da graça, que está aberto, que está nos esperando, nós rejeitamos. Precisamos buscar o Senhor em oração, precisamos perseverar em oração, porque na oração é a comunicação direta com Deus. Você não precisa de homens, você não precisa de pessoas, você agora pode falar diretamente com o Pai. Você pode se chegar ao trono da graça, confiadamente, confiando que você vai encontrar misericórdia, que você vai encontrar graça no momento que você vai precisar. A Escritura nos garante isso. Chega diante do trono da graça, derrama diante da oração, ora ao Senhor. Paulo aos Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: orai
sem cessar. Não pare de orar, porque no momento que você parar de orar, no momento que você abandonar o secreto, no momento que você abandonar o lugar de oração, você vai cair, você não vai suportar, você não vai ficar em pé, porque quando estamos em comunicação com Ele, estamos falando diretamente com Ele, Ele fala conosco, a nossa alma é renovada, Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve o nosso clamor. Os ouvidos do Senhor estão estendidos para os justos, para aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Se você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, tenha confiança que agora você pode orar e o Pai vai te ouvir e Ele vai lhe atender no tempo certo, no momento certo, que é o tempo de Deus. A oração é o segundo princípio que precisamos praticar. E quando vamos ao lugar de oração, sempre haverá algo novo. Veja no contexto que nós lemos, ele viu um lugar que parecia de oração, ele foi lá, vidas foram salvas. Ele viu um lugar que parecia de oração, o que aconteceu? O demônio se levantou. Quando vamos ao lugar de oração, algo novo vai acontecer, vidas vão ser salvas quando você clamar: Senhor, salva o meu familiar, Senhor, salva aquela pessoa, Senhor, olha para a minha causa. Há algo sempre novo. Você pode receber algo sempre novo quando você for ao secreto, quando você for ao lugar de oração. O inimigo tem investido com força, irmão, e tem investido severamente para, na nossa atualidade, não existir mais tempo de oração. São o quê? 5 minutos? Falar com o Senhor, e você ainda quer morar no céu, quer morar no céu com o Senhor, e não consegue falar com Ele nem 10, 15 minutos do seu dia. Ora, é o princípio que vai te garantir viver o extraordinário de Deus. Segue a vontade de Deus, viva no centro da vontade de Deus, permaneça em oração, ora sem cessar. Eu vou gastar tempo em oração, e as barreiras vão cair, e as muralhas vão cair por terra, quando você for ao lugar de oração. É o lugar de oração. Glórias a Deus. A Bíblia nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Não fique ansioso pelo amanhã. Senhor, e agora? Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou lidar com esse problema? Como é que eu vou resolver isso, Senhor? Coloca diante dele, coloca diante do trono da graça, e Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Lá vai dizer ainda em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ora ao Senhor, ora, e ora confiando, porque o que orares, sem nada duvidar, vocês receberão do Senhor. Existe recompensa, irmãos, para quem ora. E Jesus, falando sobre isso, ensinando sobre a oração, Ele vai dizer: olha, tu, quando você orar, entra no secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Então tem recompensa para você no secreto. Há uma recompensa te esperando quando você for ao secreto, quando você se quebrantar diante do Senhor, quando você disser: Senhor, não sou nada sem ti, eu não mereço nada de ti, mas socorre-me, ajuda-me, olha para a minha causa, Senhor, peleja comigo, Senhor. E você ouvirá a voz do Senhor falar contigo, levantar a tua mão e dizer: eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Aleluia. Proclama que o Senhor é o nosso auxílio, que o homem não pode nos fazer nada. O Senhor é o nosso auxílio. Ele é o auxílio bem presente no tempo da tribulação, no tempo da angústia, no tempo da dor. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso Senhor. O primeiro princípio é esse: segue no centro da vontade de Deus, viva no centro da vontade de Deus, faça a vontade de Deus para a sua vida. Depois você ora, você clama, você não abandona o lugar de oração, esteja sempre em oração. É orar sem cessar, porque o inimigo vai tentar de todas as formas te derrubar, porque ao sair dessas portas, essas palavras podem cair no esquecimento, mas não deixe não. Leva para o teu coração e diz: eu vou orar, eu vou ao secreto, eu vou falar com o meu Senhor, Ele me espera, Ele quer ter intimidade comigo. Naquele grande dia, vai ser você e Deus.
Você acha mesmo que eu posso fazer alguma coisa por você naquele grande dia? Que o pastor pode fazer alguma coisa por você naquele grande dia? Vai ser você e Jesus, e você vai estar de frente dele. Você o conhece, ele te conhece. Ele pode olhar para você e dizer: eu conheço. Eu lembro das tuas lágrimas na oração. Eu lembro das tuas súplicas. Eu lembro quando em choros você estava quebrantado dentro de mim. Eu lembro. Eu sei quem ele é, Pai. Eu sei quem ela é, Pai. Entra. Ele pode dizer isso. Se fosse essa noite o seu dia e você estivesse diante dele, ele poderia olhar para você e dizer: ele não me negou. Ele orava. Eu conheço a voz. É o meu amado. É a minha amada. Eu conheço a sua voz. Ela não me abandonou. Ele não me abandonou nem por um segundo. Sempre esteve orando sem cessar. Sempre falando comigo. Sempre fazendo a minha vontade. Tenha isso em mente. Naquele grande dia vai ser você e Deus. Vai ser você e o Senhor. É um relacionamento pessoal. E se você não buscá-lo, se você não for ao secreto, você vai cair, você vai falhar, você vai fraquejar. Você não vai estar firmado na rocha, mas está firmado na areia. E quando vier os medievais, você vai cair. Mas esteja firmado nessa rocha. Esteja firmado nessa rocha que é Jesus. Não abandone o secreto, não abandone o lugar de oração. E o segundo princípio é esse: oração. E o terceiro princípio, para você viver algo novo na presença do Senhor, talvez algo que você não tenha vivido há muito tempo, se encontra ainda no versículo 25, que vai dizer: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o segundo princípio é esse, irmão: louvar, adorar, glorificar. O poder da adoração é tremendo. Se entendêssemos o quanto a adoração é poderosa, nós não cansaríamos de adorar ao Senhor todos os dias, assim que acordar, durante a nossa caminhada nessa vida. Nós não deixaríamos de adorar. Os anjos, os seres mais perto de Deus, eles não se cansam de dizer: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles não se cansam de adorar. A adoração é tremenda. O próprio Jesus vai dizer assim: mas vem a hora, e já chegou, e ela pode chegar para você nessa noite, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. O Pai está à procura. Tem alguém que possa adorar? Você pode adorar, você pode glorificar, porque o Pai está procurando esses. O Pai está procurando os seus adoradores, o que adorarão em espírito e em verdade, que não deixarão de adorar, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das barreiras. Eles estarão louvando e glorificando, sabendo que Deus é conosco. Glória a Deus. Deus é conosco. O louvor é algo tremendo. Se você for ler a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, você vai se deparar com algo extraordinário, porque há sempre louvores, e onde há louvor a Deus, há algo novo do céu, há algo novo acontecendo, há algo novo extraordinário acontecendo, onde há adoração. Você lembra de Josué, diante das muralhas, louvando e adorando? O que aconteceu? As muralhas vieram ao chão. A adoração é tremenda, irmão. Quando entendemos o poder que a adoração tem, de adorar ao Senhor em meio às dificuldades, de adorar ao Senhor em meio às lutas, veremos algo extraordinário, veremos algo acontecer que não estamos vendo, mas veremos acontecer algo incrível e maravilhoso. E o nome dele vai ser glorificado. E ao final de tudo você vai dizer: Senhor, agora eu entendo essa luta. Senhor, agora eu entendo essa luta. Senhor, agora eu entendi. Era para eu confiar mais, era para eu esperar no teu agir, Senhor. Mas eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Adore o Senhor, e você vai ver algo novo acontecer. Como Davi vai declarar: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs em meus lábios um cântico novo. Deus quer colocar em seus lábios
colocar esse louvor, que Ele quer colocar na tua boca, na tua vida, na tua história, na tua família. Se encontra lá em Salmo 118, 15, onde vai dizer: no acampamento dos justos, na casa dos justos, onde os justos habitam, há cânticos de alegria e de vitória. A vitória, a adoração. Você vai cantar o hino de vitória. Você vai jubilar, porque na casa dos justos, onde os justos habitam, onde eles vivem a vontade de Deus, onde eles não desistem de orar e onde eles adoram, há novo cântico de alegria e de vitória. Satanás é derrotado, as lutas são vencidas e nós somos moldados à imagem e semelhança de Cristo. Veja o que acontece depois que eles oram, que eles louvam e eles estão escutando, e de repente, é interessante, irmãos, que as coisas de Deus são maravilosas, acontece de repente, quando você nem espera, quando você nem está esperando. Deus faz surgir de algum lugar que você nunca ia imaginar. Deus faz acontecer uma situação que você nunca ia esperar, porque nosso Deus é Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer. E quando você colocar esses princípios em prática, quando você sair daqui colocando isso em sua mente: eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso ir ao lugar de oração, eu preciso continuar da adoração, de repente vai acontecer algo novo, vai acontecer uma coisa que você ainda não viveu. E o que aconteceu foi que veio o terremoto, as cadeias caíram, as cadeias quebraram, eles estavam lá no poço, não tinha ninguém por eles, faltava ar, estavam sufocados, eram grandes as lutas, as suas costas estavam doendo, estavam sangrando. Você teria coragem de adorar num momento assim? Mas o Senhor nos pede para ser fiel, fiel na aflição. Sabe por quê? Porque Jesus foi fiel a mim e a você, mesmo na aflição, mesmo na vergonha, mesmo na dor, mesmo na humilhação. Ele não desistiu, Ele não fracassou, Ele foi fiel a mim e a você. Por isso, seja fiel a Ele, em meio às tempestades, em meio às tribulações, seja fiel a Ele. Adore o nome dEle. E de repente, as muralhas vão cair, as correntes que aprisionam vão cair, os olhos vão se abrir, algo novo vai acontecer. E se você ler um pouco mais para frente, aquele que antes chicoteava Paulo, lá para frente, vai estar limpando as suas costas, vai estar limpando as suas costas, e aqueles que os condenaram e deixaram eles lá, vão pedir desculpas a Ele, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que faz nova todas as coisas. Pratique esses princípios. Não importa a situação que se levante contra a tua vida, não importa a dificuldade, se você praticar esses princípios que esses homens de Deus praticaram, e não sou eu que estou dizendo, porque eu já vivi coisas assim, não semelhantes, mas por praticar esses princípios. Pratique esses princípios, esteja no centro da vontade de Deus, não abandone o lugar de oração e adora em todo tempo, em todo momento. Adora ao Senhor e você vai ver algo novo, e de repente o cenário vai mudar, e aquilo que não era favorável vai ficar favorável, e aquilo que era impossível vai se tornar possível, e aquilo que aos teus olhos não tinha solução, não tinha saída, o Senhor vai mostrar o caminho, o Senhor vai fazer as portas cair, e Ele vai dizer: vem, filho, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua súplica, e eu ouvi a tua adoração, e eu vim te socorrer. E Ele irá. Glória a Deus, aleluia. Prossigamos por esse caminho, irmão. Por este caminho, praticando conforme o Espírito Santo nos ensinou por meio da sua palavra esta noite, dando testemunho como esses homens deram, sabendo que, como Paulo disse, diante de todas as dificuldades que ele viveu, sabe o que Paulo falou de tudo isso? Ele diz lá em Romanos 8, 37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor em Cristo, porque a maior batalha Ele já venceu para você na cruz do Calvário. A morte, que era a nossa pior inimiga, ela não tem mais domínio sobre nós, ela não tem mais poder sobre nós. Ele venceu. E as barreiras, as lutas que você passa, você acha que é grande coisa para o seu Deus?
Esse é o Deus que pode todas as coisas. Você acha que Ele não pode fazer de repente? Talvez Ele não tenha feito, porque você ainda não praticou esses princípios. Esteja no centro da vontade de Deus. Esteja em oração e adora ao Senhor. E confia nele. E o mais, Ele fará com você. Aleluia. Então saia daqui com esse pensamento. Saia daqui com esse ensinamento. Esses 3 princípios. Põe em prática. E você vai testemunhar o que o Senhor irá fazer. Os irmãos fiquem com essa palavra. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.